Ao vivo, Silmar César Miller e o mercado agrícola, mercado financeiro, commodities, economia. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos amigos do canal Terra Viva. Só para não perder a vinheta, agora estamos esperando o Chelsea e o Chelsea está esperando o Palmeiras. Mas vai ser um jogão, um jogo bom, é uma final digna. Eu achei muito bom essa final. Não vai ser fácil, né? Não. Tem alguma coisa fácil? Nem caminhão na banguela é fácil, porque se o cara não souber controlar no fim da banguela, ele perde o controle e bate o capô. Não tem nada fácil, nada é fácil. E outra, quem quer ser campeão, seja o Chelsea ou seja o Palmeiras, tem que ter um trabalho árduo em campo. Né? Será um jogão de bola. Vamos deixar isso para depois, segunda-feira, você traz a camisa verde aí, ou o pano de luto para o Palmeiras, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu quero saber como é que andam as commodities desta quinta-feira, Silmar. Tavinho, mercado de commodities agrícolas hoje com a soja, os preços disparando, explodindo lá na Bolsa de Chicago. E a razão é essa divulgação agora há pouco da nova estimativa da Conab para a safra brasileira de soja, que fez com que a Conab finalmente caísse na realidade, apontando realmente uma quebra que é real, e não aquela que a própria Conab divulgou há um mês atrás, tentando pintar de bonito aqui uma safra que já estava bastante deteriorada já naquela época, há um mês atrás. Então a Conab reduziu a estimativa da produção brasileira de soja para 125 milhões de toneladas, que está mais em linha com o que os analistas do mercado aqui, da iniciativa privada, já vinham apontando já há bastante tempo. Ou seja, a quebra é muito grande na produção em todo o sul do país e particularmente no Rio Grande do Sul. Eu diria que no caso do Rio Grande do Sul, a Conab está sendo otimista ainda. Mas, de qualquer forma, é uma estimativa agora mais realista e mais condizente com a realidade dessa terrível situação de falta de chuvas que vem assolando toda essa parte sul do planeta. Não é só aqui o Brasil, a Argentina também, Paraguai também, ou seja, todo o sul da América do Sul aqui com problemas climáticos sérios, derrubando a produção de soja. Então, a Conab realmente caiu na real e o resultado foi imediato, o efeito foi imediato lá na Bolsa de Chicago. Os preços dispararam na hora, subiram 29 pontos, quase 30 pontos. Em seguida, a divulgação da Conab, ultrapassaram a barreira dos $16 por bushel, chegaram a 16,24, e o preço segue nessas alturas, não recuou desde então, desde a abertura da Bolsa, tanto refletindo agora a realidade de uma produção mundial muito pequena para esse ano, em função da quebra da safra brasileira e sul-americana. Então, soja segue disparando na Bolsa de Chicago, nesse momento 28 pontos acima do fechamento de ontem. O milho também, até porque tem perdas aqui na América do Sul, volta a subir 0,5%, o trigo está acompanhando, subindo 0,6%. Na contramão aqui está caindo o café, que subiu muito ontem. O café ontem bateu o preço maior dos últimos 10 anos, o preço recorde para 10 anos, o preço do café, em função também de problemas com a safra brasileira. Hoje o café recua um pouquinho, um ponto percentual, o arábica mais precisamente. Açúcar bruto também cai na Bolsa Nova York, 0,6%, e o algodão também com uma pequena queda de 0,3%. Boi gordo com preços estáveis na manhã desta quinta-feira, Tavinho. Esse é o retrato do mercado nesse momento. Ok, Silmar, já tivemos aí uma visão, uma radiografia do mercado. Vamos para alguns assuntos tratados aqui nesse primeiro bloco do programa, começando com a lei sancionada, o projeto de lei dos defensivos agrícolas. Foi sancionado no final da tarde de ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e, claro, os verdes, os greens, os de protesto já saíram aí chutando o pau da barraca. Acabei de ler na manchete do UOL, num dos destaques, inclusive, que Marina Silva reapareceu depois de um longo e tenebroso inverno, fazia tempo que ela não reaparecia, já dizendo que o presidente Bolsonaro não fez nada mais do que apoiar o projeto de boiada, né? Como foi chamado aquela coisa de liberar tudo que fosse para o mercado do agro e que fosse que era analisado e é analisado como prejudicial. A gente precisa de uma lei para regulamentar defensivos agrícolas e nós temos aí órgãos de controle, CTN-Bio, Ministério da Agricultura, Anvisa, que podem trabalhar em conjunto, como sempre, verificando tudo que é aprovado para a utilização. Nós temos uma lei, inclusive, muito boa, na minha opinião, e muito mais restrita do que em muitos países do mundo, né, Silmar? Certos produtos que são usados fora daqui não são usados aqui. Tavinho, não sei se já foi sancionado, eu sei que passou na Câmara, teria que passar pelo Senado ainda, mas foi aprovado na Câmara por ampla maioria,
E isso faz justiça àquilo que os produtores rurais brasileiros vêm reivindicando já há décadas, eu diria no mínimo 10 anos aqui, que estava meio engavetado lá no Congresso. É uma medida que vem em boa hora, é muito bem-vinda, e é preciso explicar para o público urbano também, que sempre é uma dificuldade, o porquê dessas coisas. E parece que agora estão liberando veneno no Brasil, aqui à vontade, aqui. Não é nada disso. Em primeiro lugar, é bom considerar o seguinte, vamos situar o contexto aqui. O Brasil é um país tropical, tem um clima quente na maior parte do território o ano inteiro, né? Então, isso é propício à proliferação de pragas de tudo que é tipo, né? Como o Brasil é um grande produtor agrícola, e aqui vem um detalhe extremamente importante, nós produzimos 2 a 3 safras por ano, bem diferente dos países do hemisfério norte, que só consegue produzir uma de cada vez, uma em cada ano. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, só consegue ter uma safra de milho por ano, uma safra de soja. O Brasil tem condição de ter 3 safras de milho por ano. Tem 2 normais aqui, mais uma terceira que está crescendo muito na região nordestina. Portanto, o Brasil produz alimentos o ano todo. Isso é fundamental para alimentar o mundo. O Brasil tem essa responsabilidade de alimentar não só a sua própria população, mas o mundo inteiro. Então, nós temos agricultura no ano inteiro, num país tropical em que o clima é quente na maior parte do território, e isso significa proliferação de insetos de tudo que é tipo. Então, obviamente, o Brasil tem que ter algum controle desse tipo de problema. Tipo com inseticidas, claro, com produtos químicos, porque é uma ilusão do público urbano, o público acha que pode ser isso combatido com a chamada agricultura orgânica em grande escala. Isso não existe. Isso é coisa de pequena escala, que é para suprir algumas necessidades mais imediatas, por exemplo, em termos de verduras, que é uma coisa que pode ser produzida nesse sentido, e que é muito mais cara do que essa agricultura industrial. Então, primeiro, tem que se fazer essa ilusão aqui de que tem que eliminar todo o uso de defensivos agrícolas. O segundo ponto também, que é extremamente importante, nós estamos com uma legislação extremamente desatualizada. Significava o seguinte, com uma demora muito grande de aprovação de defensivos modernos, mais eficientes, menos danosos ao meio ambiente, porque o pessoal lá que analisava esse negócio enrolava durante 5, 10 anos para provar uma nova molécula, um novo herbicida, um novo inseticida para ser utilizado pelos produtores brasileiros. Então, o que essa lei vem corrigir é exatamente essa questão da aprovação de novos defensivos, ou seja, de forma mais rápida, mais transparente e colocando os pingos nos is, o que realmente faz mal para o meio ambiente e o que não faz, e o que é necessário e o que não é necessário para a produção agrícola, a produção de alimentos aqui no Brasil. O resto é balela, Tavinho. Gostei, balela, mas a balela anda por aí, né? E o pessoal faz questão de divulgar e publicar e endossar a balela. Nós não, nós falamos a verdade cientificamente. O que o Silmar disse, eu vou dar um exemplo claro para vocês. A produção de uvas para vinhos no Chile. Eles usam pouquíssimos defensivos agrícolas porque a região tem uma proteção natural. Tem o Oceano Pacífico de um lado, a Cordilheira dos Andes do outro. Ó. Aí aqui embaixo tem a Patagônia, frio pra caramba, e aqui em cima tem o deserto do Atacama, que é seco e árido. Então, a região do centro, que é onde produz a uva para o vinho e outros produtos e frutas, etc. e tal, está protegida, tem sanidade garantida pela natureza. Aqui não, minha gente. Procurem as orientações aí se vocês querem. Ou então vai lá no Google e fala assim, fungo, bactéria e vírus gosta do quê? Aí o Google vai responder para você, gosta de ambiente úmido e quentinho para se proliferar rapidamente. O Brasil é úmido e quentinho, que não reste nenhuma dúvida. E outra coisa, né, são defensivos agrícolas, não são agrotóxicos. Então vamos chamar de veneno também os remédios que a gente toma, né? Você sabe que faz muito tempo que eu não subo a Avenida Rebouças, porque eu odeio, é um trânsito do caramba. Criaram a faixa de ônibus ali, ninguém consegue andar. Um dia eu tive que subir a Avenida Rebouças, depois que eu passei ali da Brasil e Henrique Schaumann, do lado esquerdo tem a sede, o diretório de um partido, eu não vou nem falar o nome, não precisa, mas tinha uma placa desse tamanho lá que não dava como não ler. Estava escrito assim, estão botando veneno no seu alimento, não aos agrotóxicos. Nossa, quase bati o carro, eu tomei um susto. Que bobagem. O sujeito que passa lá e olha, ele falou, nossa, é isso mesmo que estão fazendo? Aí ele acredita. Então a gente tem que fazer esses desmentidos aqui, como estamos fazendo. Silmar frisou.
Tinha um pessoal lá que ficava ranhetando de cá, que nem ranhetam com a Ferrogrão, né? Um único partido, o PSOL, que é criador de confusão, foi lá e impediu a Ferrogrão. Está parado o projeto há 1 ano, dinheiro perdido, agora vai. Então tem o pessoal que não fala a verdade, né? Que nem a ministra Marina Silva, que disse aí que o presidente Bolsonaro está apoiando a lei do esquema de boiada, solta tudo. Não é nada disso. Está errado. Preste atenção e vá procurar uma fonte do outro lado. Se existe aquele conselho, aquela métrica jornalística que diz ouça os dois lados, e nós ouvimos os dois lados, né, porque aprendemos isso na faculdade, é a primeira coisa, tem aquela outra dos médicos que diz o seguinte: procure sempre uma segunda avaliação se você acha que a primeira não está bem. E tem uma outra ainda, que é uma lei da vida e dos negócios, e da vida, claro, porque a vida é um eterno negócio, que é assim: faça 3 orçamentos, entendeu? Para você ter uma melhor noção das coisas. Cuidado com o mais caro, cuidado com o mais barato, e veja se o mediano não está te enganando. Essa é a lei da vida, e é isso, para botar um ponto final nesse negócio. Não vamos falar de combustível, não, porque estão usando politicamente, que já faz tempo isso aí. Agora o presidente Bolsonaro foi lá no Nordeste e falou: deixa esse negócio de combustível para lá. Mas eu quero que você comente comigo essa aprovação pela Assembleia Legislativa de São Paulo do projeto de lei que transfere em definitivo terras pertencentes ao Estado para produtores rurais. Então, isso é mais uma medida, são várias medidas que os governos vêm fazendo para a garantia da segurança jurídica no campo, né? E é importante ver aqui nesse item que não são terras invadidas, são assentamentos que eram terras do Estado. A gente tem assentamento que funciona, tem assentamento que é meramente político, enfim. Mas a transferência entra nesse esquema da garantia da segurança jurídica para a produção no campo e tira um pouco dos conflitos agrários do Brasil? Eu não acompanhei isso, eu confesso que eu estou um pouco por fora dessa situação, tanto ao nível estadual, principalmente ao nível estadual, quanto ao nível federal. De qualquer forma, toda iniciativa nesse sentido é bem-vinda, no sentido de regularizar essa posse dessas propriedades. Não faz sentido isso ficar no limbo a vida inteira, porque o Brasil precisa de continuidade, aumento na produção de alimentos, portanto é importante regularizar esse tipo de propriedade, esses assentamentos, fazer com que o pessoal produza com qualidade, com eficiência a sua produção de alimentos e tenha acesso aos recursos para financiamento da sua produção, para aquisição de máquinas, de implementos, para tocar uma produção mais eficiente, que não seja de baixíssima produtividade, como ainda é na sua maioria desses assentamentos. Então, isso é sempre bem-vindo, ou seja, é um fato consumado, então o negócio é oficializar e fazer com que essas populações, essas áreas invadidas, comecem a produzir com eficiência, porque é isso que o Brasil precisa. A gente tem muito problema desse sentido no Brasil, né? Porque tem invasão no campo, tem invasão na cidade de moradia vazia, tem invasão de terra indígena, tem indígena reclamando aumento de área de reserva indígena, tem assentamentos que funcionam, assentamentos que não funcionam. O problema fundiário brasileiro, principalmente no campo, além das cidades, né? Porque as cidades também cresceram com as periferias de uma forma muito pobre e é chocante isso. Lembra que ontem nós comentamos, inclusive, foi ontem ou antes de ontem, aquele dado do Diese, que o salário mínimo tinha que ser de R$ 5.997. Pois bem, o presidente Bolsonaro assinou uma lei aí sancionou uma lei dando 35%, acho que, de aumento para os professores, o salário mínimo de professor. Os governadores já estão se manifestando hoje, a manchete do UOL. Os governadores dizem que não tem condições de pagar esse aumento que o presidente decretou. Tem estado do Nordeste, tem município do Nordeste que não paga nem salário mínimo para professor. Paga R$ 200, R$ 300, que é completamente ilegal porque a prefeitura não tem recursos. Como é que pode? Ano eleitoral, você transferir responsabilidade, tentar depois ganhar a eleição, né, com essa transferência de responsabilidade para terceiros. Não é só a questão desse aumento dos professores, ou seja, fazer esmola com o chapéu alheio é fácil, né? É também a questão dos combustíveis. Não tem nada a ver com o preço dos combustíveis, não é comigo, isso é problema dos governadores. E isso está acontecendo com muita frequência, né, Tavi? Esse tipo de transferência de responsabilidade. Mas é ano eleitoral e a gente vai estar sujeito a ouvir isso o ano inteiro. Não só dele, não só do presidente da República, mas possivelmente de todos os candidatos.
Será que o eleitor um dia vai aprender que o que se diz num dia não é o que se diz no outro dia dos nossos políticos e políticos em geral? Eu acho que não, porque não é possível. A roda anda e segue o mesmo caminho e as pessoas cometem os mesmos erros. Sei lá, não sei. Ah, bom, como nós não somos políticos, nós somos jornalistas e analistas, a gente puxa a orelha aqui mesmo e a gente busca o senão das coisas. Nós continuaremos críticos, analíticos e sensatos com a posição dos dois lados para tentar fazer uma conclusão sempre. E amanhã a gente volta a conversar, tá bom? Um abraço, Silmar, bom dia.